Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às reações orgânicas, agora na perspectiva dos mecanismos de substituição eletrofílica. Vamos lá? Então, esse mecanismo de substituição eletrofílica, ele vai diferir, por exemplo, no mecanismo que trata-se de radicais livres, como nós tratamos inicialmente no mecanismo de substituição nucleofílica. Agora é diferente, é mais em relação a elétrons. E aí vocês vão reparar que aqui, nessas situações, nós vamos empregar o uso de catalisadores. Lembrando então, pela cinética química, que esses catalisadores são então compostos que não vão participar da reação química, ou seja, vale dizer que eles não vão mudar a sua proporção, vai continuar ali com a mesma coisa, mas eles aceleram a reação de forma que eles venham diminuir então a energia de ativação e liberando então esse complexo ativado. Pois bem, então vocês vão reparar que geralmente nós utilizamos dois tipos de catalisadores. Claro, isso não desconfigura o fato de utilizar outros catalisadores. Mas em se tratando de termos industriais, de rotinas de laboratório, a gente acaba selecionando então para de uma forma adequada gerar aquilo que é necessário, uma demanda mesmo de laboratório. Então, geralmente, nós utilizamos o cloreto de alumínio e o cloreto de ferro. Por quê? Tem duas situações muito interessantes para serem tratadas aqui. A primeira delas é que os dois apresentam orbitais vazios. Sim, olha só que interessante. E a segunda ideia é que os dois são considerados como ácidos de Lewis. Então, repare, nós vemos então a partir de conceitos da inorgânica e trazer para cá. E aí, por exemplo, um tipo de reação conhecida de substituição eletrofílica é chamado de halogenação. Por que halogenação? Ele acontece com os haletos, que são aqueles caras, os halogênios, lá da família 7, o grupo 7, lá da tabela periódica. Então, por exemplo, vamos supor que vamos pegar aqui o benzeno e reagir com o gás cloro, que é o Cl2. Colocando então nessas formas, nós vamos ver o seguinte: estou empregando o uso de um catalisador, que é o cloreto de ferro, e aí o que vai acontecer? Lembra? Cada carbono, então, que possui hibridação do tipo sp2, vai ter então uma ligação especial com um átomo de hidrogênio. Cada átomo de carbono vai ter uma ligação com um átomo de hidrogênio. E aí esses átomos de hidrogênio é que eu posso tirar e substituir por um outro átomo. Nesse caso, eu vou romper a ligação existente entre os átomos de cloro e vou substituir no lugar de um átomo de hidrogênio, na qualquer posição que você quiser. Então, vou pegar o átomo de cloro, vou substituir no átomo de hidrogênio lá do carbono. E aí esse outro cloro que ficou com o hidrogênio que saiu, vai me formar o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, se você for preferir, que é o HCl. Além da halogenação, eu também tenho uma reação de substituição eletrofílica que é chamada de nitração. A nitração ela acontece quando você pega o benzeno e reage com o ácido nítrico, que é o HNO3. Bom, e aí como é que vai funcionar essa reação? Primeira coisa, nós vamos pegar um grupo conhecido que é chamado de NO2. Esse NO2, que na orgânica é chamado de grupo nitro, nós vamos pegar esse grupo nitro e vamos substituir lá também no benzeno. Então eu vou tirar um átomo de hidrogênio, vai ficar solto. Aí o grupo NO2 do ácido nítrico, ele vai sair do ácido nítrico e vai se unir com o benzeno. E o resto do ácido nítrico, ou seja, seria o HO que sobrou, ele vai reagir com o hidrogênio que já tinha saído antes para formar o quê? A água, o H2O. E nós também temos a reação de substituição eletrofílica, que é chamada de sulfonação. Ela acontece, por exemplo, em um benzeno com o ácido sulfúrico. Cuidado, o ácido sulfúrico nós vamos tirar um grupo especial que é chamado de sulfônico. Esse sulfônico é chamado de HSO3 ou SO3H, e é esse cara que eu vou colocar lá como substituinte no benzeno, nesse anel aromático. Então, o que vai acontecer? Um átomo de hidrogênio vai sair, o sulfônico vai entrar no benzeno, e o hidrogênio que saiu inicialmente com o resto do ácido sulfúrico, ele vai se unir para formar o quê? A água. E aí existem mais dois tipos de reações muito importantes. A primeira delas é chamada de alquilação de Friedel-Crafts. E essa reação geralmente ela acontece com um haleto de alquila com um aromático. Então esse composto aromático com um haleto de alquila pode então formar um produto muito conhecido. Por exemplo, vamos considerar o benzeno e vamos considerar o monoclorometano. Então entre esse grupo metil com cloro, nós vamos romper essa ligação, vamos dissociar essa ligação, possibilitando outras ligações. Vou tirar um átomo de hidrogênio,
hidrogênio lá no benzeno, vai ficar sozinho. E o CH3 ele vai se unir com esse benzeno. E aí, unir esse cara vai virar metilbenzeno, que é o famoso tolueno, mais o ácido clorídrico. Por quê? Porque o hidrogênio que saiu e o cloro que ficou lá no monoclorometano, eles vão se unir para formar o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio. Então, nós vamos ter aí o que nós chamamos de alquilação de Friedel-Crafts, que é um pouco diferente da acilação de Friedel-Crafts, que ele acontece entre um composto aromático e um haleto de acila. Cuidado, tá? Aqui nós temos o benzeno reagindo com cloreto de acetila. Repare que eu tenho 2 carbonos agora. Então, por isso que vai acontecer, de novo, vou romper a ligação entre o carbono e o halogênio, possibilitando então novas formações. Então, ó, tiro um átomo de hidrogênio lá do benzeno, vai ficar sozinho. Vou tirar então um cloro do outro composto, vai formar HCl, cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, a mesma coisa. E esse grupo acida agora vai se unir ao resto do benzeno que ficou, que vai formar o acetofenona, esse composto também de interesse industrial. Então, repara o seguinte, o que nós estamos reparando, então, a partir da alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts, que nesses 2 casos, a tendência é aumentar a cadeia carbônica, e isso é interessante.